Olá, turma, bom dia. Eu desejo a todos um início de semana abençoado. Nós vamos iniciar hoje com o livro de língua portuguesa. Nós temos o texto A Formiga e a Pomba, de Esopo, né? Esopo é um autor de muitas fábulas, né? Que as fábulas, lembrando que elas utilizam os animais, né? Com personalidades, características humanas, né? E que as fábulas também ela tem uma moral da história. Então vocês vão fazer a leitura atentamente desse texto, observar as palavras destacadas em negrito, fazer a leitura do estudo do vocabulário também, observar cada conceito de cada palavra destacada, certo? E em seguida realizar as atividades tanto do estudo do vocabulário quanto do estudo do texto, certo? Com o livro de língua portuguesa ainda, na parte de gramática, nós vamos ver o numeral, certo? E o que é o numeral? Ele indica, turma, quantidade, ordem, multiplicação ou fração dos seres, certo? Nós vamos ver no slide seguinte um outro conceito, certo? O conceito de numeral também são as palavras variáveis que acompanham ou substituem o substantivo e indicam a quantidade numérica ou a ordem que os seres e noções ocupam em uma sequência, certo? A gente vai ver a classificação dos numerais. Aqui nós temos o numeral e sua flexão, ou seja, ele pode ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários, certo? Cardinais e os exemplos são 1, 2, em centenas a partir de 200, certo? Ordinais, eles flexionam em gênero e número, certo? Gênero é masculino e feminino, número singular e plural, certo? Multiplicativos invariáveis, fracionários concordam com o numerador da fração ou concordam com a palavra à parte, ok? Vamos entender agora por partes cada uma das flexões do numeral, certo? Aqui nós temos os numerais cardinais, certo? Que indicam especificamente uma quantidade geral. O exemplo, 3 alunos passaram na USP, ok? Então, esse 3, ele é o número cardinal, certo? Vamos observar agora, turma, os numerais ordinais, né? Que indicam uma sequência ou ordem específica, ok? Então, vamos ver no exemplo aí, ó. Recebeu seu primeiro salário após um mês de trabalho duro, ok? Percebam que a palavra destacada primeiro, né? É o número ordinal, ok? Aqui nós temos os numerais multiplicativos, certo? Que indicam um acréscimo à quantidade natural do substantivo, certo? Então, vejam aí no exemplo. Havia o dobro de palavras, ok? Então, essa palavra destacada, dobro, certo? É os numerais multiplicativos, ok? Então, dobro, triplo, certo? Todos esses números, eles são multiplicativos, eles vão dar uma quantidade, certo? A mais a esse substantivo, ok? Temos aqui, turma, os numerais fracionários, certo? Que indicam uma parte, um pedaço de um todo, certo? Exemplo aí, ó. Ele comeu 2/3 de sua maçã, certo? Então, essa palavra destacada, terços, é os numerais fracionários, certo? Então, tudo que indicar uma parte ou um pedaço de um todo são numerais fracionários, certo? Vamos só fixar aqui a classificação dos numerais, certo? Fazendo um resumo aqui dessa gramática, ok? Então, os cardinais, nós temos o número 1, 2, 3, 4, assim por diante, certo? Os ordinais, temos primeiro, terceiro, quarto, vigésimo e assim por diante, certo? Os fracionários são 1/4, 2/3, 3/5, certo? Multiplicativos, dobro, triplo, ok? E temos também, gente, uma classificação de numerais chamado coletivos. São dezenas, centenas, dúzias, certo? Esses eu coloquei aqui só para que vocês possam tomar conhecimento, ok?
Então, relembrando, né, a classificação dos numerais: cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos, ok? Turma, só para que vocês não confundam, certo? Nós temos o artigo, certo? Que ele é um artigo indefinido, ok? Nós temos os artigos definidos e indefinidos, então o é indefinido. E temos o numeral, certo? Então, veja o primeiro exemplo aí, ó. Tenho um amigo e você 2. Percebam que essa frase ela está tratando de quantidade, certo? Então, aqui esse é um numeral, ok? Então, tenho um amigo e você 2. Está relacionado à quantidade, ok? Observem agora a segunda frase, ó. Um dia qualquer, né? Estava no jardim e avistei uma borboleta, certo? Então, esse um dia aqui está tratando de artigo, certo? Qualquer, um dia qualquer, ok? Então, aqui está relacionado ao artigo, ok? Então, essa é a diferença, certo? A primeira frase está tratando de quantidade, certo? Está relacionada à quantidade, o numeral. E a segunda frase relacionada, certo? Esse aí é um artigo, ok? De acordo com todas essas informações aqui dadas, né, e com a leitura que vocês vão fazer do texto, né, que tem um quadro lá para vocês fazerem a leitura do livro de vocês, vocês vão realizar a atividade proposta do livro de vocês, ok? Qualquer dúvida, gente, podem enviar uma mensagem. Então, turma, sorria, ore, agradeça. A forma que você começa o dia determinará que tipo de dia você vai ter. Então, pessoal, sorriem e orem e agradeça bastante.